Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos caminhar com Jesus. Bom, pessoal, estamos aí, né? Estamos chegando. Vocês devem ter notado uma diferença hoje, né? Hoje eu coloquei o Atos dos Apóstolos e não o Evangelho, como sempre, né? Mas é porque eu achei que seria interessante, né? Oi, Roberta. Boa noite. Tá bem? Tudo tranquilo? Né? Então, hoje eu vou fazer uma... Oi, Ângelo. Boa noite. Paz e bem. Então, hoje eu vou fazer do Atos dos Apóstolos e não do Evangelho, né? Porque, na verdade, eu achei que valia a pena a gente fazer essa troca dessa vez, né? Eu achei que valia a pena, né? Então, resolvi fazer uma coisa a mais, né? Trocar um pouquinho. Estou eu fazendo aqui, né, buscando direitinho o negócio do... Aqui a liturgia, as coisas direitinho, né? A leitura, né? Mas estamos aí para isso, né? Daqui a pouco a gente faz as coisas junto aqui. Já está na hora. Só o tempo da gente dar mais 2 minutinhos, né? Eu troquei do Atos dos Apóstolos porque o evangelho que a gente leria hoje seria o evangelho de João, seria a multiplicação. E a gente fez a multiplicação outro dia, tem pouco tempo, né? Na verdade, a gente já fez algumas lives sobre a multiplicação dos pães. Então, achei melhor a gente fazer hoje uma live sobre essa leitura do Ato dos Apóstolos, para a gente poder pegar uma coisa diferente, né? Não é o habitual, mas acho que valia a pena. Então, daqui a pouco a gente começa, tá? Só mais um pouquinho, tá quase na hora. Aí a gente faz, né? Vão só estranhar que não é a mesma coisinha de sempre. Hoje a gente tem depois eu vou colocar para as pessoas verem, mas a CNBB soltou uma nota para a população, então eu devo pôr no meu Instagram depois para vocês verem, tá? Tá na hora. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se então no Sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis fazendo. Os que estáis para... Há algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante. E a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-lhes
um conselho. Não vos preocupeis com esse homem, deixai-os ir embora. Porque se este projeto ou atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado, para não vos porde em luta contra Deus. Os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram, então, os apóstolos e mandaram açoitá-los. E proibiram que falassem em nome de Jesus. E depois o soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes, por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E a cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. E enquanto eu estava lendo, a Juliana entrou. Paz e bem, Juliana, boa noite. Sabe, pessoal, essa leitura é uma leitura muito pesada, né? E ela tem algumas coisas que vale a pena a gente entender, né? Inclusive, eu quero fazer aqui uma observação. É importante a gente entender sempre o contexto, né? Eu até falei ontem que tinha uma pegadinha na leitura porque as pessoas não entenderam o contexto. Então, vamos entender. Os apóstolos tinham sido advertidos pelo Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio é a reunião dos sacerdotes do templo. O Sinédrio, ele era um tribunal religioso, mas na época de Jesus era também um tribunal, um grande tribunal legal. E o Sinédrio já havia advertido os apóstolos: vocês estão proibidos de pregar a doutrina de Jesus. Né? Nessa época, apesar da igreja existir já, ela não tinha sequer nome. Né? A igreja era chamada a doutrina de Jesus. Posteriormente, ela foi chamada de caminho ou seita do caminho. Né? Mas nesse momento a igreja não tinha nem nome. Né? Era apenas a doutrina de Jesus. Vocês estão proibidos de pregar a doutrina de Jesus. Só que os apóstolos, eles não se acovardaram, eles insistiram em seguir assim mesmo. Eles foram adiante assim mesmo. E continuaram pregando, e o Sinédrio, usando dos seus guardas, capturou os apóstolos e levou eles ao julgamento. E o julgamento era um julgamento no sentido de matá-los. Era essa a proposta. Eis que surge Gamaliel. Gamaliel não é ele é um fariseu, ele é um mestre da lei, mas ele não é um fariseu qualquer, um mestre da lei qualquer. Ele era talvez o maior mestre da lei de Jerusalém, na época dele. Ele era, vamos dizer assim, a grande autoridade. Ele era o homem que conhecia tudo. É interessante porque Gamaliel é professor de um sujeito que eu não sei se vocês já ouviram falar. Ele é professor de Saulo. É ele mesmo, o Saulo que perseguiu a igreja, o Saulo que ajudou quando resolveram apedrejar Estevão. O Saulo que depois virou Paulo. Interessante, né? Mas esse Gamaliel, ele resolve intervir. E quando ele faz a intervenção, ele faz uma intervenção absolutamente dentro da lógica de um fariseu. Gamaliel não era como Nicodemos, não era como José de Arimateia, não era como outros fariseus
que mesmo sendo fariseus, acreditavam que Jesus era o Messias. Gamaliel não tinha nenhuma dúvida que Jesus era um agitador. Mas mesmo não tendo entendido, ele sabia que Deus tinha um projeto de salvação. Mesmo ele não acreditando que Jesus era o Messias, ele sabia que Deus ia fazer tudo para salvar os seres humanos. Entendem isso? Bom, e aí? Bom, a verdade é muito simples, né? Ele se manifesta. E ele se manifesta trazendo coisas que são grandes verdades, né? A gente tem que entender, porque isso é uma coisa que é importante. As pessoas ficam, vamos dizer assim, às vezes querendo fazer uma visão muito diferente. Mas havia outras pessoas que se apresentaram na época de Jesus como Messias. E não foram só esses dois aqui, não, teve vários. O problema é que essas pessoas, elas não eram Messias e elas não entenderam nada de Deus. Porque era muito comum aparecer essas pessoas e elas tinham, na verdade, uma pregação, uma proposta que era, vamos dizer assim, uma proposta de destruição dos romanos, ou uma proposta que era essencialmente uma luta armada. Vamos sair na porrada, vamos tirar os romanos daqui, vamos matar romano, o romano tem que morrer, romano bom é romano morto, e por aí vai. Em vez de se preocupar com as pessoas. Sabe, é muito interessante porque Jesus, ele não é a favor do conflito. Jesus não é a favor da violência, né? E assim, se você olhar, não existe um episódio violento de Jesus. Não há. Pelo contrário, Jesus chega a dizer assim: não resistis ao malvado. Se alguém lhe bater na face esquerda, oferece a direita. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 10 com ele. Se alguém te tomar o manto, dê também a túnica. A gente tem que entender que quando Jesus fala isso, ele não está falando isso para que a gente viva num estado de submissão, de subserviência, num estado de eu não vou reagir contra o que está errado. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: não enfrenta o mal com o mal. Você não derruba, né? Você não derruba aquele que é violento usando da violência. Inclusive, mesmo no momento mais dramático, quando os guardas do templo vão lá prender Jesus e Pedro reage de forma violenta, né, ao ponto de arrancar a orelha do Malco, Jesus fala: guarda a tua espada. Né? Então, o projeto de Jesus era diferente do projeto daqueles outros. Porque aqueles outros não entenderam a regra clara. A regra clara é que Deus é amor. E aí a gente vai para o segundo ponto. Gamaliel fala assim: cuidado para não vos porde em luta contra Deus. O próprio Gamaliel está discutindo luta contra Deus, porque ele entende tudo de forma violenta. E hoje há pessoas que lutam contra Deus.
E eu falo isso e aí as pessoas vão ficar discutindo coisas menores. Vão ficar discutindo se você pode falar isso ou falar aquilo. Não. Ah, Bernardo, mas é porque não deixam bater o sino da igreja. Não, isso não é lutar contra Deus. Lutar contra Deus é você ir contra o projeto de Deus. Então, lutar contra Deus é quando você põe as pessoas em risco. Né? Oi, Isabel, minha filha, boa noite, paz e bem. Lutar contra Deus é quando você põe as pessoas em risco. Lutar contra Deus é quando você torna a vida das pessoas indignas. Lutar contra Deus é quando você escolhe a violência em vez do amor. Então, todo o projeto de vida que você conhecer, toda proposta de mundo que você conhecer, que é a favor da violência, da morte, da destruição, que é a favor da indignidade, que é a favor de tirar a dignidade dos outros, de humilhar os outros, é uma luta contra Deus. Entendem isso? Então alguém que tem uma proposta, oi Djalma, oi Duraci, boa noite, paz e bem. Então, quem tem uma proposta que vai contra o que Deus planejou, está lutando contra Deus. Gamaliel alerta, cuidado para você não se colocar em luta contra Deus. Lembrando que Gamaliel não é de forma alguma um cristão, mas ele mostra que nós estamos certos. Quando Gamaliel diz, se isso for um projeto humano, isso vai acabar, e hoje, quase 2000 anos depois, estamos aqui, ele mostra que não é um projeto humano. E não sendo um projeto humano, é divino. Mas nós não podemos usar este projeto divino para lutar contra Deus. Então, toda e qualquer pessoa que você conhece, que usa da religião para pregar o ódio, para pregar a separação, para pregar a indignidade, para atentar contra a vida, necessariamente está usando a religião para ir contra Deus. Então, nós temos que pensar com muito cuidado o que a gente está fazendo. Né? De vez em quando eu vejo gente falando assim, agora a gente não vai poder falar na homilia que tal coisa é pecado. Não sei. Né? Mas o ensinamento de Jesus não fala sobre pecado. O ensinamento de Jesus fala sobre amor. O ensinamento de Jesus fala sobre salvação, sobre graça, sobre cuidado. Por que tu tem que ficar falando de coisas que não são a essência? Entende? Por que a gente precisa ficar falando do que é menor em vez de falar do que é maior? Por que nós devemos falar do ódio e não do amor? Sabe, eu até já falei isso, né, que eu sou a favor do ensino da religião pela via positiva e não pela via negativa. Né? Jesus ensinava pela via positiva. Né? Você pega as bem-aventuranças, e as bem-aventuranças são faça isso. Essa é a via positiva. Né? Mas isso não é óbvio. De onde tiram isso? Ângelo, o problema todo, Ângelo, é uma coisa que, assim, muito complicada. É difícil falar isso, mas é complicado. Porque o próprio Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio. As pessoas acham que se converter, né,
é abraçar uma religião. Isso não é verdade. Se converter é aceitar, mudar o seu coração para seguir Jesus. Né? Ou seja, você tem que mudar a sua forma de ver o mundo. E eu estou falando todas as formas, no trabalho, na casa, na economia, na política, na relação com o meio ambiente, a relação com o ambiente. Tem que mudar muito no coração da maior parte das pessoas, né? Para que a gente, na relação nossa com o nosso irmão, com a nossa irmã que está em situação vulnerável, né? Em situação de perigo, de risco, nós temos que mudar. E as pessoas não querem mudar, né? É muito fácil a gente engessar as coisas, né? Vamos dizer assim, até a década de 1940, né, as pessoas tinham uma religião que ou era o amor do escravo ou era o amor do mercenário, né? O amor do escravo é aquele que ele ama o Senhor porque ele tem medo do açoite, ele tem medo do chicote. O amor do mercenário, ele ama o Senhor porque ele quer ganhar a recompensa. Então as pessoas seguiam a Jesus ou porque tinham medo do inferno ou porque queriam ganhar o paraíso. E aí viviam um pouco como Gamaliel, viviam como os fariseus, os mestres da lei. É a regra pela regra, saiu da regra, é errado. Né? Você não seguiu a regra, você é pecador, impuro, tem que se afastar dos outros. Até hoje é assim. Você não pensa como eu, você é herege, tem que ser excomungado. Tem um monte de gente que trabalha assim. Né? Quando, na verdade, Jesus procurava aqueles que não pensavam como ele, falava com eles com amor e carinho, construía diálogo amoroso. Era um homem que pregou o tempo todo a sinodalidade, a conversa, o bate-papo, para que a gente possa entender e discernir. Qual o problema? O problema é que as pessoas têm dificuldade. Elas ainda não conseguiram amolecer o coração para deixar o Espírito Santo entrar e mudar a forma de pensar. Então, nós temos que fazer isso, deixar nosso coração mole, né? De vez em quando o pessoal olha assim, Bernardo, você parece manteiga mole. Que bom, ainda bem. Né? Quanto mais mole o meu coração, mais o Espírito Santo entra nele e mais eu me conformo a Jesus. Mais eu me aproximo dele, mais eu me torno uma pessoa que caminha com ele e uma pessoa melhor. É isso que eu convido a vocês. Né? Localizem as situações, as estruturas perto de vocês que lutam contra Deus e tentem mudá-las, mas nunca com violência, nunca com agressividade, né? Sempre com amor, com diálogo, com cuidado e com carinho. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Opa! Quase que não dá tempo, né? Agora, a pergunta do Ângelo foi muito boa, né? Eu, de vez em quando, também não consigo entender esse povo, não consigo entender o que passa na cabeça deles, porque é muito estranho mesmo, tá? Tem muita gente que viveu já como se fosse, vive até hoje, como se fosse um fariseu, né? Djalma e Doraci estão mandando amém, com mãozinha de oração. Tamo junto. Bom, pessoal, vou me despedir deixando a minha bênção. Olha, Ângelo também está mandando amém. Que bom que vocês gostaram. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Combinado? Tamo junto? Beleza. Então, é isso aí. Vou partir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Por intercessão de quem? De Vicente de Paulo. Desça sobre vós e permaneça para sempre.
a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.